Márcio Brandelli, um prazer te conhecer, finalmente, conheço tanto seu irmão. Sim. E já provei seus vinhos e agora estamos tendo a oportunidade de estar pessoalmente, um prazer para mim. E você está presidindo a Provale, que, puxa vida, está num momento de prestígio aí com a denominação de origem, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu acompanho muito em todos esses sites e blogs por aí. Obrigado, famoso Márcio. Dito Russo. Obrigado. Todo polêmico e polêmico, comentado. Todo cara que tem uma opinião convicta e tem uma linha é polêmico. É isso mesmo. Às vezes agrada muitas pessoas e não vai agradar certas pessoas. Isso é normal. O importante é ser sincero. Isso é a base de tudo. É isso aí. Então, Obrigado. Satisfação minha te conhecer pessoalmente. Quando me convidaram, foi ontem, dizer, tem o Dito Russo que vai estar na região com o Rafael, que ganhou o concurso. E você que poderia falar sobre a Provale, mas com o maior prazer. Vamos lá. Quero conhecer essa figura aí. Quero conhecer. Bom. Bárbaro. E, bom, a Provale 2015, 2016, a gestão nossa agora, da nossa equipe aí, que para tocar esses 2 anos de a Provale, a nossa entidade aqui do Vale dos Vinhedos. E agora ela está redondinha, porque a DO já saiu, nós brigamos muito para ter a primeira denominação de origem, conseguimos. Agora estamos numa fase de qualificação de novos produtores, de motivação para novos produtores terem, nem que for uma barrica de vinho, mas terem um vinho da sua vinícola com denominação de origem. Né? Que legal. Que é um método de difundir um terroir típico regional. Claro. Que as denominações de origem da Europa fazem, né? Os Brunello de Montalcino, os Barolo, claro, etc. Claro. Atualmente a DO exige um tipo de uva específica, né, para ser DO. Tem que ser Sim. Merlot, Chardonnay, não é isso? Nós temos hoje assim, para ser 100%, para botar o nome da variedade no rótulo, ela tem que ter no mínimo 85% Chardonnay para vinho branco e 85% Merlot para vinho tinto. Tá. Dá para fazer um vinho tinto de assemblagem, que a base é 60% Merlot e os restantes 40% podem complementar com Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Tannat. E o vinho branco assemblagem seria a base 60% Chardonnay e 40% Riesling itálico. Tá. Isso aí ela tem o direito de ter DO Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos. E tem os espumantes, né? Que aí os espumantes são 3 uvas para denominação de origem. Base 60% Chardonnay ou Pinot Noir e o restante 40% Riesling itálico. Então são as 3 uvas para espumante só pelo método clássico, Champenoise. Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico. Não pode charmar? Não. A denominação para espumante é só Champenoise, com mínimo de 9 meses de maturação sobre leveduras, de autólise. Isso então, eu não sabia do Charmat. É só Champenoise para DO. E todos os vinhedos têm que estar dentro no limite geográfico do Vale dos Vinhedos. Tudo em espaldeira e com limite de produção por área por hectare. Então, temos os vinhedos, a área de origem de produção da uva, as variedades determinadas para espumantes brancos e tintos. Depois tem a análise de laboratório e depois tem a degustação, uma análise organoléptica de todos os produtos, se tem ou não tem DO. Bacana, hein? Então, essa degustação no mínimo, são sempre 7 degustadores, técnicos, enólogos, que envolvem Embrapa Uva e Vinho, Associação Brasileira de Enologia e enólogos de vinícolas do Vale dos Vinhedos, da Provale. Então são 4 da Provale, 3 da Embrapa, 3 da Provale, 3 da Embrapa e 1 da Associação Brasileira de Enologia. E é uma degustação às cegas. Às cegas, legal. Não tem o produtor, não tem, só tem e nem a variedade de uva. É brancos, é tintos, ou é base espumante ou espumante. Então, é para quê? O intuito da nossa a DO Vale dos Vinhedos, ela está em cima inserida do que é as denominações de origem da França, da Itália, da Espanha. É para quê? Para ter um padrão dos produtos, para a região ter uma boa força para se expandir, como para o consumidor ter uma identidade, dizer assim, quando tem o DO no rótulo, denominação de origem Vale dos Vinhedos, dizer não, esse é um produto corretíssimo.
Aí você vai agradar ou não, é uma questão de gosto pessoal de consumidor. Claro. Aí Mas ele vai ter a garantia de que é fiscalizado. E que por exemplo, existe Brunello de Montalcino, que para mim pode agradar muito, mas para um outro consumidor não vai agradar, por causa da acidez, dos taninos, não vai gostar, mas é um Brunello. Para o consórcio de Brunello, ele é extremamente correto e aquele é o que eles querem apresentar como identidade do seu vinho. É o mesmo intuito nosso. Cada produtor, existem muitos estilos de vinhos de cada produtor. Aqui no Vale dos Vinhedos, nós pegamos aí 6, 7 produtores que vão ter seu estilo de vinho particular. Pode agradar um consumidor e não pode agradar outro consumidor. Mas o importante da denominação de origem é ter um padrão mínimo de qualidade para que não tenha vinhos com problemas ou defeitos para o consumidor. E está sendo positivo? Como é que é a tua experiência, a tua avaliação? Extremamente positiva. A nossa denominação de origem ela é extremamente jovem. Primeiros vinhos com os rótulos de denominação de origem Vale dos Vinhedos foram da safra 2009 para frente. Digamos assim, nos primeiros 10 anos ela vai ficar um pouco conhecida, né? Os primeiros 10 anos, então em 2019, mas isso leva anos. Mesmo na Europa, existem muitas denominações de origem, na França, por exemplo, que os consumidores nem fazem ideia que existem, porque existem muitas denominações de origem no Brasil. A nossa denominação de origem, ela está ficando muito conhecida rapidamente, porque nós somos a primeira denominação de origem para vinhos do Brasil é do Vale dos Vinhedos. Então, e o Vale dos Vinhedos já tem um nome a nível de país muito bom, né? Então, isso está fazendo que ela está ficando muito conhecida. E nós vamos ficar mais conhecidos ainda quando surgirem as outras denominações de origem que estão sendo trabalhadas. Pinto Bandeira, Montebello do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha. Então, quanto mais DO tiverem, é bom para o vinho, digamos, o vinho brasileiro. Sem dúvida. E para as denominações E me diga uma coisa, a escolha dessas castas foi um consenso entre produtores ou houve gritaria? Como é que foi um trabalho de pesquisa de 10 anos, de produtores, juntamente com a Embrapa, o Vivinho, que viu que o potencial do Vale dos Vinhedos seria para um grande Chardonnay ou um grande Chardonnay com Riesling itálico, com corte, os espumantes champenoise, usando Chardonnay, Pinot e Riesling itálico, e os vinhos tintos usando sempre a base Merlot, para um corte com uma assemblagem, aí com o Cabernet Franc, com a Cabernet Sauvignon e com a Taná, ou um Merlot varietal com mínimo 85%. Isso foi o quê? Opiniões de vinícolas, os técnicos de cada vinícola, juntamente com a Embrapa. Mas foram 10 anos de trabalho. Porque nós começamos esse trabalho da DO em 2001, quando tivemos a indicação geográfica. O primeiro estágio para uma denominação de origem é a indicação geográfica. E essa certificação, indicação geográfica Vale dos Vinhedos, começou em 2001. E o leque era bem mais aberto para uma indicação geográfica. E aí entrava Ancelota, Alicante Boucher, Marcelin, todas as outras variedades que hoje são cultivadas no Vale dos Vinhedos. Mas para a denominação de origem, aí é feita uma peneira, é visto qual é o grande potencial do Vale dos Vinhedos, são essas variedades. Não quer deixar também de ter o quê? Tem vinícolas que tem aqui no Vale dos Vinhedos outras variedades e tem grandes vinhos. Por exemplo, temos aqui a Dom Cândido tem um Marcelin, a Dom Laurindo tem Taná e tem um varietal Ancelota. Aí ele não põe em DO. Não põe em DO. Tá certo. Eu próprio... Como acontece no exterior. Exatamente. O cara vira um vinho da távola e faz um super vinho, só que não é da uva da... A própria Toscana, existem os Brunello de Montalcino, mas existem os super toscanos. Exatamente. Né? Que são cortes bordaleses e são vinhos ícones, excepcionais. Então, não fica a região nunca fica engessada. Mas o intuito de uma denominação de origem é para difundir, digamos, o que eu teria de melhor dela, né? daquela região. Legal. Então, assim, cada região aqui, o consumidor vai ter a oportunidade de dizer assim, ó, estou tomando um vinho de Pinto Bandeira, eles estão indo para o lado só de espumantes, né? Então, assim, cada região está vendo que tem o seu potencial. Tem essa região de Farroupilha, que a uva aromática Moscato,
E os espumantes moscatéis, que está sempre muito em evidência, eles estão indo para esse lado da uva aromática moscato. Então, aí cada região vai ter o seu potencial. Isso é interessante. Né? Maravilha. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vitor.